Boa tarde, hoje iremos apresentar o nosso projeto de iniciação científica com o título Análise dos aspectos histopatológicos e clínicos do fígado de cães com leishmaniose visceral canina. Iniciarei falando um pouco sobre a ideia da nossa problemática e hipótese e como chegamos a isso. Primeiramente, a problemática que há poucos estudos sobre o fígado de cães com leishmaniose, né? E a gente percebe-se que leishmaniose visceral é uma zoonose grave que acomete uma gama de animais. O cão é considerado o principal reservatório urbano da leishmaniose e pode ser clinicamente assintomático ou sintomático na infecção. Poucos estudos abordam os aspectos clínicos e histopatológicos na leishmaniose visceral, sobretudo estudos sistemáticos que fazem a descrição detalhada dos achados da histopatologia e façam a correlação desses aspectos na doença. A hipótese do projeto é que cães naturalmente infectados com leishmaniose apresentam alterações histopatológicas distintas que se relacionam com as manifestações clínicas, tendo significados de diagnósticos e prognósticos. Entrando na introdução do nosso projeto, podemos citar os órgãos mais afetados. O fígado está entre os principais órgãos afetados pela leishmaniose visceral canina. Dentre as alterações hepáticas descritas na literatura, destaca-se o granuloma como uma das alterações histopatológicas mais frequentes e de maior importância, uma vez que estudos apontam a relação direta entre o aumento na carga parasitária e a redução na formação e maturação de granulomas, bem como entre a resolução da infecção e a formação e maturação de granulomas do fígado de camundongos. Temos as manifestações diferentes, né? Que a doença no cão é de evolução lenta e início insidioso. A leishmaniose visceral canina é uma doença sistemática severa, cujas manifestações clínicas estão intrinsecamente dependentes do tipo de resposta imunológica expressada pelo animal infectado. O quadro clínico dos cães infectados apresenta um aspecto de características clínicas que varia do aparente estado sadio a severo estágio final. Nós temos a variedade de sintomas, que devido à gravidade da variedade de sintomas da doença e à grande porcentagem de cães assintomáticos, o diagnóstico clínico da leishmaniose visceral canina constitui-se muitas vezes em um desafio para o médico veterinário. Até o momento, não está disponível teste diagnóstico que apresente 100% de especificidade e sensibilidade para a doença, em virtude da necessidade de notificação compulsória. O diagnóstico da leishmaniose visceral deve ser feito de forma mais precisa. E nós temos a importância da análise histopatológica, que o exame histopatológico consiste na análise microscópica dos tecidos para alteração de possíveis lesões existentes, com a finalidade de informar o clínico a natureza, a gravidade, a extensão e a evolução e intensidade das lesões, além de sugerir ou até mesmo confirmar a causa da infecção. Ou seja, é de extrema importância a análise histopatológica do fígado em cães com leishmaniose, pois mostra as alterações, funções e a morfologia hepática modificadas pela presença de um processo inflamatório do mesmo. Falando um pouco sobre a revisão bibliográfica do trabalho, né, do projeto, temos a questão do protozoário, né, da enfermidade. A leishmaniose é uma enfermidade causada por um protozoário pertencente à ordem Kinetoplastida, da família Trypanosomidae, gênero Leishmania. E no Brasil, o agente etiológico é a Leishmania infectus chagas, é o principal vetor e recentemente foi identificado em todas as regiões brasileiras. A leishmaniose canina é considerada uma doença sistemática crônica com intenso potencial zoonótipo e alto índice de morbidade. É causada principalmente pelo protozoário do gênero Leishmania chagas, como eu já havia falado, e é transmitida a partir do repasso sanguíneo da picada da fêmea do mosquito. O cão se encontra como principal reservatório, pois pode permanecer assintomático por longos períodos e dando sequência na disseminação da doença através da infecção de vetores. Aí nós temos o ambiente, né? Que os reservatórios da doença existem tanto em ambientes silvestres como urbanos, como eu já havia falado na introdução. E na área urbana, o cão é a principal fonte de infecção. A enzootia canina tem procedido à ocorrência de casos humanos
e a infecção em cães tem sido mais prevalente do que no homem. E aí nós temos a evolução da doença, né? Os animais doentes podem apresentar fraqueza, emagrecimento, problemas de pele, crescimento anormal das unhas e alteração no funcionamento de vários órgãos e sistemas. É uma doença de evolução crônica e alguns animais infectados podem não apresentar nenhum sintoma. Nós temos o difícil reconhecimento, né, que também está ligado à variedade de sintomas, que a leishmaniose visceral canina, ou calazar, né, como é mais visível as pessoas chamarem, não é uma doença fácil de ser diagnosticada. Isso porque podem ocorrer inúmeros sintomas nos animais acometidos. Não há manifestações clínicas específicas na enfermidade em cães, e algumas, inclusive, são comuns em outras enfermidades, em outras doenças. Boa tarde. Dando continuidade à revisão bibliográfica do nosso trabalho, destaca-se o aponte teórico proporcionado pelas leituras de autores como Alves 2010, Barros 2011, Brasil 2006, Castro 2012, Deplez 1995, entre outros autores que serviram como base para o enriquecimento e do projeto científico. Estarei abordando os aspectos histopatológicos do fígado de cães com leishmaniose visceral canina e a sua revisão bibliográfica. O aspecto histopatológico é muito importante para poder entender e compreender como funciona o organismo de um ser vivo. O exame histopatológico é uma análise microscópica de um tecido para a detecção de possíveis alterações nas suas lesões, com o objetivo básico de informar ao clínico, né, a natureza, a gravidade e a extensão e a evolução, né, de algum problema, na qual ele pode sugerir e confirmar a causa também e diagnóstico, e também o tratamento preciso. Ou seja, com base na literatura, a gente vai ter autores que aborda a doença hepática e diversas alterações histopatológicas associadas que têm sido descrita na leishmaniose visceral canina e a doença visceral humana. Dentre esse autor, nesse tópico de revisão bibliográfica, a gente vai ter Melo et al. 2008, que realça a importância do exame e da análise histopatológica para identificação, né, dos órgãos afetados pela leishmaniose visceral canina. Dentro desses órgãos que esse autor ele traz, ele cita o baço, o rins e o fígado. Dependendo de como vai ser a reação imunológica do hospedeiro e por acometer vários órgãos, sendo um dos principais o fígado, cada cachorro infectado vai apresentar sintomas diferenciados, pois uns podem ser sintomáticos ou assintomáticos, dificultando assim que o médico ou veterinário ele tenha um diagnóstico preciso da doença. Apesar que existem exames sorológicos, a doença ela vai se manifestar de forma diferenciada, na qual o diagnóstico definitivo da leishmaniose ele detém dificuldades. Mas tem autores que eles vão ressaltar, como Melo, que os órgãos afetados de animais com leishmaniose visceral canina, principalmente com relação ao órgão que é o fígado, que ele é um órgão importante, ele é um órgão fundamental no organismo tanto de seres humanos como de animais. Possui assim uma grande diversidade de tipos de células, do quais são as mais conhecidas são os hepatócitos e as células de Kupffer. Apresenta, né, células do epitélio biliar, células endoteliais encontradas nas artérias e veias. Aí tem autores como Malaquez 2011, que ele destaca essa caracterização do fígado, e Junqueira, né? Carneiro 2011, Malarkey et al. 2011, eles vão ressaltar que por mais que tem animais com leishmaniose visceral canina que são assintomáticos e sintomáticos, os órgãos afetados, dentre o baço, o rins e o fígado, eles vão apresentar características específicas, na qual, sendo o nosso objeto de estudo aqui o fígado, eles ressaltam que
é observado alterações semelhantes de um cão para outro nesse órgão, seja uma inflamação nessas células do fígado, na qual se pode ser percebida a partir das células de Kupffer. Então, de acordo com Mello, ele também ressalta que cães com leishmaniose visceral canina, mesmo apresentando sintomas diferenciados também, nos seus estudos, ele fez e foi possível observar sintomas semelhantes no fígado e alterações com diferentes formas clínicas, podendo-se perceber a presença de infiltrado no fígado. Eles vão apresentar características específicas, na qual, sendo o nosso objeto de estudo aqui o fígado, eles ressaltam que é observado alterações semelhantes de um cão para outro nesse órgão, seja uma inflamação nessas células do fígado, na qual se pode ser percebida a partir das células de Kupffer. Então, de acordo com Mello, ele também ressalta que cães com leishmaniose visceral canina, mesmo apresentando sintomas diferenciados também, nos seus estudos, ele fez e foi possível observar sintomas semelhantes no fígado e alterações com diferentes formas clínicas, podendo-se perceber a presença de infiltrado inflamatório crônico envolvendo cápsula, região portal, da veia central e paraquemia. Ou seja, esses autores eles vêm ressaltar que é possível, né, nos seus estudos, nas suas análises que eles realizaram, identificar, né, o infiltrado inflamatório. E com isso, esse projeto se baseia, né, nessa revisão bibliográfica e literatura desses autores para proporcionar um engajamento melhor do nosso estudo, para a gente poder observar como acontece, né, essas modificações no organismo. Ações semelhantes de um cão para outro nesse órgão, seja uma inflamação nessas células do fígado, na qual se pode ser percebida a partir das células de Kupffer. Então, de acordo com Mello, ele também ressalta que cães com leishmaniose visceral canina, mesmo apresentando sintomas diferenciados também, nos seus estudos, ele fez e foi possível observar sintomas semelhantes no fígado e alterações com diferentes formas clínicas, podendo-se perceber a presença de infiltrado inflamatório crônico envolvendo cápsula, região portal, da veia central e paraquemia. Ou seja, esses autores eles vêm ressaltar que é possível, né, nos seus estudos, nas suas análises que eles realizaram, identificar, né, o infiltrado inflamatório. E com isso, esse projeto se baseia, né, nessa revisão bibliográfica e literatura desses autores para proporcionar um engajamento melhor do nosso estudo, para a gente poder observar como acontece, né, essas modificações no organismo. Ou seja, mas a literatura em si, ela ainda é muito pouca sobre a questão da análise histopatológica do fígado de cães com leishmaniose visceral canina. Boa tarde, eu sou a Ana Vitória e fiquei para apresentar parte do nosso projeto referente aos objetivos, materiais e métodos que serão utilizados e aos resultados esperados com a realização do nosso projeto. Bem, o objetivo geral do nosso projeto é avaliar amostras de fragmentos de tecido de fígado obtidas de cães naturalmente infectados por leishmaniose visceral para confirmação de nossa hipótese diagnóstica. Já nossos objetivos específicos, o nosso objetivo número 1 quer que, através de exames histopatológicos
seja feita análises de tecidos coletados para a detecção das alterações ou lesões mais notáveis encontradas no fígado dos cães infectados com leishmaniose visceral canina, com o objetivo básico de informar a natureza, a gravidade, a extensão, a evolução e a intensidade do problema do animal doador da amostra, além de sugerir ou confirmar a causa do problema. E quanto ao nosso segundo objetivo, será observar os sintomas que o animal manifesta e que estão relacionados à análise histopatológica realizada. Os materiais e métodos. Nós pretendemos que o projeto seja realizado no Hospital Veterinário Unileão, na cidade de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. Para a avaliação clínica e histopatológica, nós queremos utilizar 50 cães de raças, sexos e idades diferentes, que serão distribuídos em 2 grupos. Um primeiro grupo com os 30 sogros reagentes e um segundo grupo com 20 sogros negativos, que atuarão como grupo de controle. Para os exames clínicos histopatológicos, nós queríamos fazer com o exame de PCR, o exame ELISA e o exame cultura. Além disso, queremos coletar fragmentos de fígado para análise histopatológica. Para a preparação do tecido para análise histopatológica, deverá se seguir etapas. Para iniciaremos com a etapa de coleta, em seguida física. Para a preparação do tecido para análise histopatológica, deverá se seguir etapas. Para iniciaremos com a etapa de coleta, em seguida fixação, desidratação, clarificação ou diafanização, inclusão, microtomia e coloração. Para se fazer a análise dos dados, as alterações clínicas que foram encontradas serão registradas para tabulação de dados na plataforma Excel e, seguidamente, os animais serão classificados em 2 grupos: assintomáticos, quando manifestarem até 2 sinais clínicos, e sintomáticos, quando manifestarem 3 ou mais sinais. Resultados esperados. Através da realização do nosso projeto, nós esperamos que seja possível realizar a caracterização do processo inflamatório, a gravidade das lesões sofridas e a resposta imunológica sofrida pelo fígado de cães infectados com leishmaniose visceral canina. Além disso, nós queremos avaliar se a leishmaniose visceral se assemelha a outras doenças e também avaliar se animais infectados naturalmente por leishmaniose visceral apresentam alterações inflamatórias e degenerativas no fígado e analisar se essas degenerações e o processo inflamatório estabelecem uma relação com as alterações bioquímicas encontradas. Bom, e para finalizar a apresentação, aí está a revisão bibliográfica que demonstra os autores e as obras que nós utilizamos para a realização do nosso projeto, que nós utilizamos como base para a realização do nosso projeto.